Bom dia a todos. Agradeço a coordenação do evento, da FAPESP, pelo convite. O nosso projeto já tem 2/3 percorrido, então ele está no momento de combinação dos resultados, né? Nós temos vários grupos trabalhando. É um projeto que tem uma participação importante de pesquisadores da Unicamp, mas também conta com pesquisadores do INPE e da Embrapa, financiamento FAPESP, mas também CNPq e CAPES. Ele é um projeto que foi formulado, como eu mencionei, principalmente por pesquisadores da Unicamp e por uma estrutura que a Unicamp tem, que a Lúcia comentou, que são os seus centros de pesquisa interdisciplinar. Então, esse tipo de estrutura ele facilita muito o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares em temas relevantes. Nós temos 21 unidades na Unicamp e ele nasceu, né, a concepção do projeto e o desenvolvimento, ele é interdisciplinar. Né? Então, desde o início, e tem um componente muito importante de divulgação científica durante todo o seu transcorrer de políticas públicas também. Né? Então, ele foi motivado em 2007, 2008, pelo grande interesse de expansão da cultura da cana. Né? Então, nós temos vários fatores: o potencial, a pressão, a demanda, o interesse econômico, tecnologia, disponibilidade de terras e, ao mesmo tempo, restrições e impactos. Então, de vários tipos: ambiente, segurança alimentar, infraestrutura e assim por diante. Então, nós temos um sistema produtivo complexo, com vários tipos de produtos, que já passou por vários ciclos, né? E que, para a sua adaptação, é um desafio muito interessante, um desafio acadêmico muito interessante. E, na nossa concepção, isso é possível através de políticas públicas. A base desse sistema, desse projeto, são trabalhos que nós iniciamos principalmente entre Unicamp e Embrapa em 2001, que já foram apresentados em vários eventos, né? Na segunda-feira mesmo foram apresentados, na terça-feira. São trabalhos que começaram com essa pergunta, né? O que poderá acontecer com o zoneamento agrícola de riscos climáticos, caso ocorram mudanças climáticas na forma como têm sido anunciadas. O programa de zoneamento agrícola é um programa de governo que está em funcionamento, ou estava, né, desde 95, 96. Nesse momento ele passa por uma interrupção, mas ele tem como ferramenta de política pública os calendários de plantio por município, que são para períodos de 10 dias, 3 tipos de solos e 3 cultivares em média. E o objetivo desse programa é reduzir os riscos associados à falta de água na fase crítica das culturas ou excesso na colheita. Esses dois fatores, juntos, eles eram responsáveis por 90% das perdas agrícolas no Brasil, no início da década de 90. Esse programa começou em 95, 96, com 4 culturas, com PIB agrícola, e atualmente ele tem, ou tinha, né, mais de 40 culturas, inclusive consórcios, agricultura familiar. Então, é um programa que foi evoluindo ao longo do tempo, né? E um outro motivo também que nos incentivou foram os cenários em 2001, né, quando nós observamos esse cenário combinando todas as forçantes, né, ele acabou servindo também de estímulo, de motivação para tentar responder aquela pergunta que foi colocada pelo Ministério na época, né, 5, 6 anos depois do início do zoneamento, que estava funcionando muito bem. Então, havia uma preocupação também com o funcionamento do programa a médio e longo prazo. Uma outra motivação desses trabalhos, que foram iniciados em 2001, é a importância do agronegócio brasileiro. O Brasil tem uma posição de destaque em muitas culturas, uma importância, a agricultura tem, o agronegócio tem uma importância dentro do PIB, das exportações, dos empregos. Então, é um setor que ele não pode ficar despreparado, né? Não pode ficar desprevenido. Ele é muito importante para o país e também para o mundo. Então, na primeira fase, nós iniciamos com simulações simples. Incrementamos 1 grau, 3 graus, 5,8. Né? São trabalhos que já foram divulgados em artigos, eventos. Né? Tem esse caso aqui ilustrando o café, que foi a primeira cultura estudada, aumento de 1 grau, aumento de 3, mostrando o risco, né? Esse que é o importante desse trabalho, é sempre mostrar o risco da agricultura, que é uma atividade de risco, né? Então, ele seria aumentado. A segunda fase foi de modelos
ainda simples, né, de anomalias, nós chamamos simples, é um incremento de 1 grau, 3 graus em toda a região estudada. Só que agora com abrangência nacional. Tá? Então, aqui ilustrando o caso da soja, a figura da esquerda seria um zoneamento atual e a figura da direita com um incremento de 1 grau e agora com 3 graus. Né? A terceira fase já foi de modelos mais detalhados, porque também eles começaram a ficarem à disposição. Né? Então, nós temos modelos detalhados, esse é um trabalho, um relatório, né? Uma das tabelas do trabalho sobre a nova geografia da produção, onde foram avaliadas, estudadas 9 culturas, sendo que a única com um sinal positivo, né, na época, né, era o da cana-de-açúcar. Né? Todas as outras culturas estudadas, o impacto, né, dos modelos avaliados, né, da possível mudança climática, todos negativos, né, no país todo. Nesse caso, né, nós chamamos aqui didaticamente de uma quarta fase, onde além das anomalias de chuva e temperatura, ou precipitação e temperatura, incorporação de mais variáveis. Né? Então, a proposta desse projeto é desenvolver novos cenários, mas incorporando, além da agricultura, da climatologia, estudos de demografia, segurança alimentar, que é uma discussão muito grande com relação à cultura da cana, a engenharia genética, as novas variedades, as geotecnologias, divulgação científica, saúde, modelagem e políticas públicas. O primeiro desafio desse tipo de trabalho é escolher modelos. Né? No início, nós praticamente não tínhamos modelos, né? Tínhamos aqueles aumentos projetados, né? E agora nós temos uma quantidade maior de modelos. No IPCC 2007, nós tínhamos mais de 20 modelos. E o primeiro trabalho foi procurar avaliar se eles poderiam serem agrupados, né, em modelos semelhantes, porque não dá tempo, né, mesmo um projeto de 4 anos, de avaliar todos os modelos. Né? Isso foi tema de uma dissertação de mestrado, onde foi possível agrupar em 2 blocos modelos que têm cenários têm anomalias de precipitação e de temperatura, nem todos têm, né, para nossa necessidade, né, e foram agrupados em 2 blocos, sendo que o Hadley foi o representante de um, foi o central, e o modelo japonês, o Miroki, o representante do outro grupo. E fizemos algumas anomalias, alguns cenários, tanto considerando temperatura e chuva, né, isolados, e temperatura e chuva juntos. Naquele trabalho da nova geografia, nós não consideramos a anomalia de precipitação, nós não tínhamos muita certeza na época. Né? Aqui nós decidimos avaliar. Então, tem alguns cenários, né, para o zoneamento da cana, aqui já expandindo um pouco além de São Paulo, né? Nosso foco aqui no projeto é São Paulo e regiões de expansão. Nós temos o zoneamento da cana, 76-2005. Aqui só anomalias de temperatura dos 2 modelos. Então, o modelo central é o Hadley e o modelo da direita é o modelo japonês. De forma geral, eles têm uma coincidência entre os resultados, a menos aqui da região de expansão. Né? O modelo japonês é mais rigoroso nesse sentido, né? Para a cultura da... Esse aqui, né, da temperatura. Considerando só precipitação, o modelo Hadley foi mais rigoroso. Né? As áreas em laranja, nessas imagens, representam a necessidade de irrigação recomendada, que é um grande desafio, né? Especialmente nas regiões de expansão, que são em direção ao centro-oeste do país. Combinando as 2 anomalias, nós temos já uma situação diferente, né? Os modelos eles estão dão resultados de impactos diferentes, né? E chamando muita atenção para essa região, que mostra uma possível necessidade de irrigação e irrigação recomendada para a região de expansão. Foi mostrado aqui na segunda-feira a questão dos recursos hídricos, né? O grande desafio, a grande disputa de recursos hídricos no futuro. Então, sempre a recomendação de irrigação, no caso da agricultura, é uma tecnologia de adaptação, mas sempre nós temos cuidado, né, pela disputa e pela possível escassez de recursos hídricos. Né? No centro-oeste, o que se faz é a irrigação de salvamento. Né?
Atualmente, nós estamos testando outros modelos, né? Já fizemos alguns testes agora para o japonês do IPCC 5, né? Ele continua com aquele sinal aqui, né, no norte de São Paulo, em direção ao centro-oeste. No Mato Grosso do Sul, a parte sul não, né? E aqui no central, o modelo ETA, né? E assim que nós tivermos acesso ao modelo brasileiro, né, certamente iremos testar também. Tá? Bom, considerando os possíveis, considerando esses dois cenários possíveis de expansão, nós já fizemos também uma avaliação das áreas de expansão da cana, mas descontando áreas urbanas, os plantios permanentes, né, os plantios anuais, né, que é o que normalmente não acontece. A cana ela sempre vai substituindo outras culturas, considerando também as pastagens. Então, nós observamos nessas duas imagens, né, a da direita já seria considerando o modelo mais rigoroso, da esquerda menos, né, que, de forma geral, as manchas verdes, né, que são áreas maiores, elas ficam mais restritas ao sul do estado, não tanto nas regiões oeste e norte do estado, que é para onde a cana está expandindo, substituindo as culturas anuais. A imagem de cima mostra 4 regiões que foram estudadas, né, que estão sendo estudadas, que é a região de Ribeirão Preto e Piracicaba, que são 2 regiões tradicionais. A linha verde escura em cima é a região de Ribeirão, né, a verde clara aqui é Piracicaba, que é uma região tradicional, mas não tem crescido tanto, tem problemas de relevo, e 2 regiões que são Araçatuba e Presidente Prudente, que têm mostrado uma evolução na expansão da cana e também na ocupação da porcentagem de área agricultável. Considerando cada uma das regiões individualmente, né, nós temos a região de Ribeirão, continua subindo, né, a expansão, e diminuindo as outras culturas, né, uma substituição das outras culturas pela cana-de-açúcar. Piracicaba não tem mostrado um crescimento tão pronunciado como Ribeirão, né, e nem as outras 2 regiões de expansão, que são Araçatuba, onde já a expansão começou antes, né, meados da década de 90, e a região de Presidente Prudente, que seria uma região de expansão mais recente, também substituindo. A mão de obra é um ponto importante, né? A cana ela utilizava, ou ainda utiliza, muita mão de obra, mas com a mecanização, essa mão de obra ela acaba reduzindo bastante e necessitando de uma especialização. De forma geral, uma máquina substitui algo em torno de 80 trabalhadores. A mão de obra que seria a solução para as regiões de origem desses trabalhadores e para as regiões produtoras, ela começa a ter um outro enfoque, um outro impacto. Então, nós temos aqui a porcentagem, algumas regiões, né, a porcentagem de trabalhadores agropecuários do sucroalcooleiro em relação aos agropecuários é muito grande. Piracicaba é 70%, né, 79% em Araçatuba. Então, é uma participação muito importante nessas regiões, tanto nas tradicionais como nas regiões de expansão. E também o tipo de mão de obra. Então, nós temos registrado uma diminuição dos cortadores, né, os cortadores de cana, e um aumento dos tratoristas, né, que é um profissional mais especializado, necessita de uma especialização. Naqueles locais onde os trabalhadores são rotativos, né, eles acabam indo para outras regiões e começam a atuar em outras atividades, especialmente na construção civil. Mas em algumas regiões eles já se fixaram, né? Então, essa mudança de atividade não é simples e necessita de uma política para esse caso específico, né? Eu cheguei a visitar Matão, onde tem uma situação onde boias frias já não tinham mais, né, a atividade e necessitariam de migração de atividade, né? Normalmente, essas regiões têm uma dependência muito grande da atividade do açúcar e do álcool, né? Piracicaba aqui é um exemplo, né? O valor agregado em cada região de governo é muito grande, né? Principalmente na parte industrial, né? Muito mais do que na parte agrícola. E todos esses resultados, e outros, né? Eles estão à disposição nessa publicação que foi lançada recentemente sobre as cidades canavieiras, né? Ou regiões canavieiras. Essa publicação ela faz parte de uma coleção sobre o estado de São Paulo, né? E, nesse caso, nós temos esses resultados que eu mostrei e outros
para as 4 regiões, Piracicaba, Ribeirão, Presidente Prudente e Araçatuba. Esses dados que nós mostramos até agora, eles foram obtidos a partir de bancos de dados oficiais, né, IBGE e outras fontes. Nesse trabalho de avaliação e acompanhamento da expansão de cana, um dado muito importante que nós também temos procurado o desenvolvimento é o de satélites. Né? No caso que nós temos utilizado satélites de baixa resolução espacial, especialmente por causa do tamanho da série. Né? São satélites que nós temos séries longas, alguns desde a década de 90, então é possível um estudo de séries temporais. Os plantios de cana são extensos, né? Então são maiores do que o pixel, né, desses satélites. Né? Esse aqui é um exemplo, né, de regiões de São Paulo tradicionais, que aparecem aqui em laranja, e as regiões de expansão que já aparecem em outras cores, no período 2001-2010. Né? O objetivo sempre é estudar o que está acontecendo em São Paulo, né, onde nós temos essas regiões de expansão, e aproveitando esse estudo para outras regiões, especialmente o Centro-Oeste e o estado de Goiás. Né? Com esses mapeamentos, inclusive, é possível identificar tipos diferentes de cana. Né? Nós temos alguns trabalhos que conseguem identificar. Né? Aqui, no caso, são 2 tipos. Seria uma cana mais recente, a outra já um plantio mais antigo. Né? E outros trabalhos que têm sido feitos procurando obtenção de dados para acompanhar a expansão de cana em São Paulo, em seguida no Centro-Oeste. Os projetos, nós temos alguns projetos parceiros, né, que têm sido importantes nesses trabalhos. O projeto SCAF, que é coordenado, é o projeto que está encerrando, coordenado pela Embrapa Informática, que fica dentro da Unicamp. É um macroprograma 1, onde são gerados cenários para várias culturas Brasil todo. E o AgroDataMine é um projeto que foi financiado pela FAPESP e Microsoft, exatamente no trabalho de séries temporais de imagens de satélite, feito em conjunto com a USP de São Carlos. Então, nós temos atuado em conjunto com esses projetos, procurando obter os dados para a geração dos cenários. Um ponto importante também, que mostra a necessidade de planejamento, é esse gráfico sobre a ocupação das áreas, né, e a distribuição das usinas, né, e a competição entre elas. Né. Então, nós temos aqui na região de Ribeirão Preto, né, cada círculo desse indica a área de busca de matéria-prima econômica pelas usinas, né, isso depende da capacidade de moagem de cada usina. Né. Então, algumas regiões não há tanta competição, há uma pequena competição, mas Ribeirão tem uma competição aqui muito grande. Né. É uma área que tem uma quantidade significativa de cana, mas também tem uma competição muito grande pela matéria-prima. Até onde nós já levantamos, no Centro-Oeste não tem acontecido isso, né, como aconteceu em Ribeirão. Uma quantidade grande de usinas, né, cada usina, cada símbolo aqui tem um significado em capacidade de moagem. Né. Então, isso é um ponto importante também na política, né? A definição das capacidades e do posicionamento das usinas. É lógico que é um setor privado, né? Mas acaba havendo uma competição, uma disputa pela mesma matéria-prima. Pode ser bom para o produtor, né? Mas para o sistema como um todo é discutível. Né? E com relação a isso, está bem dentro da questão das políticas de inovação, onde nós estamos avaliando principalmente a questão das variedades. Né? O país ele tem uma capacidade de produção de cana e teve um crescimento de produção, produtividade em 30 anos de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, nós temos alguns fatores desfavoráveis, uma queda na produção, produtividade, uma desestruturação por falta de uma política setorial, há uma necessidade de linhas de crédito, pequenos, médios, grandes produtores, uma falta de profissionalização de produtores, fornecedores de cana, e um impacto importante do clima para essa queda de produtividade, normalmente tem sido mencionado. E há uma grande dificuldade com relação às variedades de cana. Algumas têm dificuldades de diversas grandezas, né? Doenças, florescimento, seca prolongada. Então, melhoramento genético é uma tecnologia, o desenvolvimento de novas variedades, né, que minimizem ou resolvam esses problemas,
é uma tecnologia importante, e dessa forma os programas que fazem esse melhoramento, eles têm sido avaliados, né, entrevistados, né, alguns respondem mais rápido. No caso da Ridesa, né, não temos muitos programas, né, mas a da Ridesa, normalmente ele tem uma necessidade de resposta a demandas mais urgentes, né? Eles consideram que a seleção natural ele vai dar conta de responder às mudanças climáticas, né? Isso é um conceito que eles utilizam. O IAC tem trabalhado, de forma geral, todos os programas têm trabalhado com a questão de mudanças climáticas de forma indireta, não de forma direta. Não há uma preocupação nesses programas que foram estudados, estão sendo estudados com mudanças climáticas. É mais atendimento de necessidades de produtores. No caso do IAC, mesmo sendo uma instituição de São Paulo, há um foco na região do Centro-Oeste, né? A Embrapa e o CTC têm experimentos focados na questão, mas, de modo geral, esse foco é indireto, né? O que chama atenção, né, para as pessoas que não são da área agrícola é o tempo necessário para desenvolver esses materiais, que, na média, são de 12 a 15 anos. Né? Por isso que a necessidade de um planejamento, né, no caso de efeitos ou de impactos negativos, né? Esses programas, principalmente os programas públicos, muitas vezes têm dificuldades estruturais, como falta de recursos. O do IAC nós visitamos, ele tem recebido investimentos. Mas o que chama muita atenção é isso daqui, né? Esse item 6 e 7. De forma geral, nós temos 4 variedades da década de 80, representam mais de 50% da área de cana cultivada no Brasil. Isso é um dado importante, sendo que 20% da área plantada em 2012 foi com a mesma variedade da década de 80. Isso acaba acontecendo não só em cana, em café também tem uma situação muito semelhante. Então, uma necessidade aí de políticas de inovação. Como eu mencionei no começo, nós temos desde o início, desde a formulação do projeto em 2008, uma preocupação muito grande com a divulgação científica e a formulação da política pública, como influenciar os agentes e como também receber essa influência externa. Então, isso tem sido feito desde o início, com várias ferramentas, né, com site, com Facebook, as novas mídias, com outras mídias, YouTube, assim por diante, ou seja, como usar a sociedade em rede para compartilhar o conhecimento. Tem o site do projeto, onde ele tem 3 pilares. Ele serve como base de dados sobre o assunto, ele é um arquivo para o projeto e também é uma base, uma plataforma para estudar as relações entre a sociedade e a universidade ou o próprio projeto. Então, ele tem esse triplo, 3 pilares, né? A divulgação científica e as políticas públicas, elas têm o objetivo de reflexões sobre a prática da divulgação científica e também a elaboração de instrumentos de divulgação, né? Tem estudo dessa relação entre a ciência e as políticas públicas, né? Então, há algumas ferramentas novas também sendo desenvolvidas, né? Os livros eletrônicos, né? Que certamente são muito mais utilizados atualmente pelos jovens do que os livros em papel. Multimídias, né, como podcast. Então, isso tudo está sendo desenvolvido com esse objetivo, tanto de divulgação, como de arquivo, como de conversa e diálogo com a sociedade, com os vários agentes. Tem a página do próprio projeto no Facebook, né, com uma série de informações sempre sendo atualizadas, né, isso é muito importante. Vários vídeos, vários destaques, várias notícias. Um fator muito importante, né? Acho que todo mundo que está aqui na sala tem uma boa parte, né? Tem um conhecimento grande sobre a área das mudanças climáticas e, de forma geral, nós imaginamos que as pessoas que estão fora também têm essa noção, né? E num evento que nós participamos recentemente com alunos de 2º grau de escolas públicas próximas a Campinas, foi muito interessante, né? Nós fizemos lá, eu e outros colegas, palestras sobre o tema, mostrando o projeto, outros projetos. E depois alguns estudantes foram entrevistados, assim, de surpresa no final. E o que é interessante, né? Essas 2 estudantes aqui, elas colocaram, né, que elas conhecem, né, as informações, mas elas imaginavam que isso seria
problema dos outros, né? Então, não é um problema nosso aqui, né? Então, é um fator importante, né? Até porque uma figura que aparece muito na divulgação científica sobre o tema é o urso polar, né? Que acaba sendo mais associado, né, com o calor do que com o frio. Então, sempre, eu acho que esse também talvez seja, lógico, isso aqui não é um resultado estatístico, né, mas é um resultado que chamou a atenção, né? Apesar de toda a divulgação, de Al Gore, de multimídia, de eventos, acho que, de modo geral, sempre há uma tendência de pensar que o problema existe, mas não é nosso, né? É lá da Europa, ou de outro local, de um local frio, de um local muito quente, né? Então, isso é um ponto importante na definição de políticas públicas e é muito facilitado através dessas plataformas. O portal tem sido bastante acessado, não só no Brasil, né, como mostra o gráfico da direita, mas em vários locais do mundo, né? E para fechar, uma rápida apresentação aqui da equipe, né? A equipe de divulgação científica e políticas públicas agora vai participar também do projeto da Rede Clima, pelo que foi anunciado aqui segunda-feira, né? O Marcos está aqui embaixo, né? É o que desenvolve o portal, a Tainá está aqui em algum lugar no fundo. Temos jornalistas, especialistas em discurso, análise do discurso, né, em imagem. Então, são pessoas que trabalham desde a formulação do projeto, acompanhando toda a discussão, essa questão da vida, das mudanças climáticas, né. A área de modelagem, então aqui nós temos meteorologista, geógrafo, cartógrafo, matemático, a Show aqui, que é a meteorologista, que é a pessoa do INPE que tem apoiado. O grupo que trabalha com segurança alimentar, nutricional e demografia são demógrafos, o professor Bélica, que é economista, temos uma pessoa da Faculdade de Medicina, né, temos conseguido o apoio dela no projeto, economistas também, arquitetos, e quem trabalha na área de política de inovação, né, nós temos especialistas do nosso núcleo de centro, né, de engenharia genética da Unicamp, o professor André Furtado, que é economista, né, a Marta, que é pesquisadora da Embrapa. Então, é um grupo bem multi e interdisciplinar. Então, agradeço a atenção e coloco à disposição o site aqui do evento. Muito obrigado, Jurandir. Nós temos tempo para perguntas. O João da USP. Ali no último slide, tinha uma escola e uma aluna falava do furacão de Indaiatuba. O que é esse furacão de Indaiatuba? Onde é? O último. Esse aqui? Acho que um pouquinho antes. Acho que é aí. Ah, então está errado. É que aqui foi reproduzida a fala dela, né? Não tem furacão em Indaiatuba, foi um tornado. Foi um tornado. Aqui foi a reprodução mesmo da fala, né? Ela foi entrevistada. Aconteceu em 2005. Foi um nível 3, na escala que vai até 5. Né? Não, que eu saiba, não. Teve um recente em Piracicaba, há 2, 3 meses atrás. Oi, Jurandir, muito boa a sua apresentação. 2 aspectos. Um é essa questão da aptidão agrícola, que é importante que nossos mapas de aptidão agrícola serem feitos em cima dos cenários, né? Porque em cima dos dados, uma série são não estacionárias, eles perdem a significado prévio. E eu perguntaria, então, nesse sentido, se nos seus mapeamentos, se vocês fazem a avaliação de potencial de áreas que se tornam inaptas para determinadas culturas, a possibilidade de utilização para reflorestamento com espécies nativas, se isso de alguma forma é tocado no seu estudo. E a segunda coisa é a respeito dessa questão da comunicação, que é fundamental, e às vezes a gente se mergulha de tal forma no assunto que nós temos especialidade e esquecemos de comunicar para as pessoas para as quais isso faz uma diferença muito grande. Então, mudanças climáticas são um assunto que estão aí para ficar. Então, eu parabenizo você e fico muito contente, inclusive, de ver essas várias fotografias do grupo que
está se formando de comunicação das mudanças climáticas e que requer a participação de todos os cientistas para dizer para a sociedade que esse é um problema nosso, não é um problema das pessoas de olhos azuis. Então, esse do reflorestamento nós ainda não avaliamos, né? Mas nós podemos avaliar, sim, como uma política, né? Uma possível política. E a questão da divulgação, como eu coloquei no começo, foi sempre uma preocupação desde a formulação, né? Porque é normal, às vezes, né, na área científica, termina o projeto e aí sai para a divulgação. Na área acadêmica, nós temos os fóruns de divulgação, mas esse assunto é diferente, né? É um assunto diferente. E, felizmente, nós temos na Unicamp o grupo de jornalismo científico, é um grupo ativo, né? Tem lá o núcleo LabJOR, né, que tem participado desde o início, acompanhando. E é um desafio sempre do trabalho interdisciplinar, a conversa entre várias áreas diferentes, né? Então, até no site tem lá um glossário de termos científicos para uniformizar a terminologia, né? Porque às vezes o que um grupo utiliza para outro grupo é outro termo, né? Então, esse grupo ele acompanha continuamente desde o início e o objetivo do site também é esse, né? Reforçando, divulgar, mas também receber a influência externa dos vários setores, né? O Facebook acho que facilita muito, ajuda muito isso, né? O Marcos está estudando isso, outros profissionais também. Eu acho que tem espaço, depois de terminado o projeto, para que outras pessoas utilizem. Temos a última pergunta aqui. Bom dia, parabéns pela apresentação. Gostaria de um esclarecimento em relação às informações entre o potencial de expansão da cana que vocês avaliaram e depois havia um mapa em que estava explicitado que essas áreas excetuavam as áreas urbanizadas, as culturas anuais, as culturas perenes. Então, a preocupação com a substituição, ou seja, a cana se sobrepondo a todos esses usos, por favor. Então, isso aí são cenários que nós estamos fazendo. Esse que eu coloquei é considerando que ela não substitua. Que ela não substitua arroz, não substitua feijão, não substitua milho, nem café e laranja. Então, quanto sobraria, e também descontando áreas urbanas e áreas protegidas. Então, quanto sobraria. Na prática, o que nós constatamos, e na área agrícola a gente acompanha bem isso, ela substitui, ela é uma cultura que substitui outras. Ela não abre, normalmente ela não abre frente, ela vai substituindo, e isso fica bem nítido nas novas regiões aqui de São Paulo, né? Araçatuba e Prudente. Então, nós também temos feito isso. Eu coloquei o mais geral, onde ela não substituiria, mas nós já fizemos outros onde ela substitui, né? No Centro-Oeste ela está substituindo, até foi feita lá uma lei em alguns municípios de não substituição, mas que na prática elas foram derrubadas, porque, né, o produtor ele pode escolher a cultura, mesmo sendo uma lei municipal, ela foi derrubada e a competição tem acontecido, e os prefeitos também, né, têm um interesse, porque é um recurso significativo que entra no município, né, são indústrias, são usinas, com isso ele consegue construir hospitais. Então, nosso objetivo é exatamente estudar o incentivo pela expansão que existe, né, no uso de biocombustíveis, de mitigação, mas, ao mesmo tempo, as restrições e os impactos, e gerar os vários cenários. O que eu coloquei, considerando que ela não substitua a cidade, que dificilmente vai substituir, mas não substitua culturas também. Mas outros nós já temos feito de substituição, e é o que tem acontecido.